Pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo não está nada bem. Hoje eu vim aqui compartilhar um assunto gravíssimo e de grande importância para você que é de Sena Madureira e para você, claro, que utiliza a saúde pública aqui do município de Sena Madureira. Presta bastante atenção nesse vídeo. Peço para você, não saia daí. Vale a pena você assistir até o final. No último dia 29, sábado, por volta das 5 horas e 37 minutos, foi dada entrada no hospital João Câncio Fernandes um idoso de 67 anos, que é o meu sogro. E quando ele deu a entrada, logo os médicos já informaram que era um AVC, seguido de um princípio de infarto. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Os médicos já logo informou, não podemos fazer a transferência, porque falava ali com as filhas, né? O seu pai não resiste até a ponte José Nogueiro Sobrinho, né? Essa ponte aqui da saída da cidade. E ficamos ali naquele aguardo, aquela ansiedade, e os médicos falaram, vamos tentar acalmar, ele está bastante nervoso, a pressão dele está alta, foi um AVC e tal, explicou tudinho ali para nós e falou, então não tem como, tem que estabilizar, vamos regular ele, né, para poder fazer uma transferência, tudo beleza. Às 9 horas e 34 minutos, o médico chamou alguém da família para poder assinar o prontuário, mas não explicou para que seria, simplesmente chamou. 9 horas e 34 minutos. Uma das filhas, né, que estava ali desesperada, pegou e assinou. As letras aqui são feitas de caneta e vocês sabem que letra de médico só eles entendem, mas aqui eu estou conseguindo entender alguma coisa aqui. A filha assinou. 9 horas e 34 minutos. O dia foi passando, não tinha medicamento ali, não tinha muito o que fazer. Os médicos já informou também que os rins dele estavam parados e que era delicada a situação dele. Só falavam que era delicado. Quando foi às 17 horas, volta das 17 horas, aqui são muito papel. Aqui vocês podem olhar, é uma papelada doida aqui. Mas eles colocaram aqui às 15 horas e 17 minutos, os médicos chamaram os familiares, ali alguém da família, para poder decidir se iriam fazer a transferência. Fizemos uma reunião e eu usei essas palavras que eu vou usar aqui. Chamei todas as filhas, né, os genros que estavam ali, irmãos, e falei o seguinte, toda decisão ela tem um pós positivo ou negativo, mas entre ficar na indecisão, é melhor nós tomarmos uma decisão correndo o risco de ter um pró negativo, né, e tomara que seja positivo, mas vamos lá, vamos mandar. Fizemos aquela reunião dentro do hospital ali, aglomerou todos os familiares mais primeiro grau que estavam ali, né, tomamos a decisão, então ok, vai ser encaminhado. Eu fui na sala dos médicos ali, onde eles fazem aqueles primeiros atendimentos ali, os primeiros socorros, e procurei a doutora Natália. Falei, doutora, o médico, que é o médico Vitor, só confirmar aqui, o doutor Vitor, ele está presente? Ela, não, ele deu uma saidinha. Eu falei, então fala com ele que nós tomamos a decisão e pode encaminhar, tá tudo ok. Não, tá bom, quando ele chegar aqui eu falo para ele procurar vocês. Nisso, o médico retornou, mas tinha bastante pacientes. Ali uma das filhas pacientemente aguardou o atendimento dos demais pacientes. Quando ela pôde falar com ele, falou, doutor, tá tudo ok, então vamos encaminhar. Isso já estava no final do dia. Quando foi às 20 horas e 58 minutos, 20 horas e 58 minutos, o doutor chamou, dizendo que entre 40 e 45 minutos o paciente seria transferido e que a doutora Natália, que estava de plantão, iria fazer o acompanhamento. Inclusive a doutora Natália tinha acabado de entrar, ela iria ficar à noite, ela iria fazer o acompanhamento até Rio Branco. Eu saí às pressas do hospital e vim até aqui
o início do polo aqui, no sentido da estrada Chiburema, que é onde muitos conhecem, no final do asfalto, dá aproximadamente entre 7 e 8 quilômetros. E uma das filhas que tinha vindo de Rio Branco, que iria retornar também para Rio Branco, foi para o Ana Vieira, o bairro Ana Vieira, pegar sua bolsa com as suas roupas, né, para poder acompanhar. Quando eu retornei às pressas, já tinha uma outra informação, que o paciente não seria mais transferido porque tinha entrado em óbito com falência da massa cefálica, né? E ali já ficamos tristes, né? Começou alguém a chorar para um lado, chorar para o outro, aquela preocupação. E esse diagnóstico foi dado pelo Dr. Pedro, sem ter feito tomografia, porque aqui em Sena nós sabemos que não fazem tomografia, não tem aparelhos, não tem talvez até os profissionais capacitados, né? E aí tinha sido feito só o eletro dele, e aí eu falei, não, mas então agora o paciente está partindo, vamos despedir dele, aproveitar os últimos momentos. E aquela aflição ali, nós passamos a noite. Vou resumir aqui para não tomar muito tempo. Passamos a noite. Quando foi no dia seguinte, domingo, ficamos ainda até mais de meio-dia ali, naquele imbróglio, porque não podia ser transferido, porque ele dizia que não tinha mais sinais vitais, né, no cérebro. Né? E o que eles usaram para poder fazer essa avaliação é aquela lanterninha que todos sabem que eles olham na pupila, né? E dizia que não havia sinais vitais. Depois de algum tempo, foram colocar uma sonda nele. Vocês podem imaginar o sofrimento desse paciente. Eu confesso que eu sou um pouco forte, mas nesse momento eu não aguentei, eu tive que sair. Ele sentava 1, 2, 3, 4, várias vezes e não conseguia, até chegar ao ponto de sangrar. E é o momento que o paciente gemeu e gritou com um alto bom som, ai, de dor. E aí tem tanto, no domingo ele ainda mexia com as mãos, com os pés, né? Localizava a dor. No sábado ele localizava a dor, no domingo ele parou de localizar a dor, mas ele mexia com as mãos, com os pés. E aí passou-se o dia, quando foi no final do dia, vamos colocar ele na ala, no outro prédio, que é aquele prédio que fica ali em frente o fórum. Vamos colocar ele lá porque vai uma sala de isolamento para os familiares ficarem juntos ali. Fomos para lá, quando chegamos lá, encontramos alguns funcionários do hospital, né, profissionais da área, que veio me questionar o que estava acontecendo, porque ele não tinha ido para Rio Branco. Eu falei, não, os médicos falaram que não ia para Rio Branco. Falou, não, Sidney, mas o que está no prontuário é que vocês não autorizaram. Aí eu já fiquei preocupado, eu falei, isso não procede. E aí eu já fiquei ali indignado com a situação. E nisso, ainda no domingo, eu voltei, após eu ter obtido essa informação, que no prontuário estava esses desencontros de informações, né? Inclusive eles estavam usando uma assinatura que tinha sido feita às 9h34 para justificar uma decisão que foi tomada a partir das 17 horas. Eu voltei no prédio ali, no prédio onde a gente dá a entrada, no PS. Quando eu cheguei ali, quem estava atendendo era um segurança, eu cumprimentei, boa noite. Quem é o médico que está de plantão no momento? Ele falou, é uma médica e tal. Falei, como é que eu faço para mim poder solicitar a cópia do prontuário do paciente X? Ele pegou e falou, só segunda-feira no RH. Eu falei, mas eu precisava dele para hoje. Ele falou, não, só segunda-feira. Eu falei, poxa, mas eu precisava para hoje. Ele pegou e falou assim, então você vem ali com a enfermeira, ali que fica atendendo ali na chegada, medindo pressão e tudo mais. Eu fui. Nisso, ela estava atendendo um outro paciente e eu fiquei aguardando a minha vez. E ali ele ficou me olhando com um olhar intimidador. E aí alguém estava do meu lado e falou, o segurança está te encarando com um olhar de cima e baixo, um olhar bem estranho. Falei, não, eu já percebi, não, tudo bem, tranquilo. Até porque eu estava atrás só de um direito, né? Eu estava pedindo uma coisa simples, era cópia de um prontuário. E aí, antes de eu adentrar, ele veio, passou e deu um toque no meu braço e me chamou para fora. Abriu a porta de vidro e me chamou para fora, queria conversar comigo. Eu falei, não, fala aqui mesmo. Aí ele insistiu, não, vamos conversar ali fora. Eu falei, não, você quer falar comigo, fala aqui dentro.
Aí na terceira vez eu peguei e falei, não vou sair porque senão eu vou perder minha vez. E aí entrei. Quando eu falei com a enfermeira, falei com ela, ela me deu as informações necessárias. E ele também entendeu que o caso era grave. Ele deu uma segurada, baixou ali o tom, né? Abaixou a bola, como se diz. E até passou a ser bem educado comigo. E aí eu falei, vou deixar para amanhã, tá tarde, vou deixar para amanhã. Isso no domingo à noite e vim embora. Quando foi na segunda-feira, cheguei lá pela manhã, procurei a coordenadora responsável do setor, porque ele estava já transferido ali para o outro prédio. Falei com ela que eu queria a cópia, aí começaram a me indagar para que eu queria essa cópia. Eu falei, não, porque é um direito dos familiares, né? E aí começaram um jogar para o outro, e aí de repente alguém desceu, que é a pessoa responsável para poder fazer a entrega alguém do RH que é responsável para poder fazer tirar a cópia, né? Me entregar, que isso aqui é uma cópia. E aí começou a me indagar por que eu queria. Eu falei, em dado momento, depois de idas e vindas, ele voltou para mim e falou assim, olha, como é um caso complicado, é um prontuário complicado, eu vou passar para o diretor do hospital. Foi onde eu disse, pode passar para o diretor, para quem você quiser. O importante é eu ter essas cópias do prontuário. E nisso o Dr. Cleito chegou. Agora aqui eu preciso falar, repetir, Dr. Cleito foi um excelente profissional que passou as informações corretas. Inclusive ele até afirmou que houve equívocos, né? Vários equívocos, e ali ele já começou a providenciar a transferência, isso na segunda-feira. E ele disse ainda, esse paciente tinha que ter sido encaminhado no dia que chegou aqui. Por que não foi? Outra coisa que ele falou, que os rins dele não tinham parado, como tinha dito. E ali, resumindo, ele foi acompanhar, conseguiu a transferência e foi acompanhar para Rio Branco. E nesse meio tempo ali, com muita dificuldade, resistência da parte do hospital, eu consegui esse prontuário. Analisando aqui, confirmou a informação que eu tinha recebido, que eles usaram uma assinatura querendo justificar uma falha deles. Agora eu pergunto, essa pergunta fica para você também, por que eles não quiseram ir? Eu não vou aqui tirar conclusões precipitadas, mas, né, às vezes a gente pode até imaginar, será que é porque não queria enfrentar as estradas daqui para Rio Branco à noite? Né? Enfim, não foram. O paciente foi para Rio Branco na segunda-feira, por volta das 11, entre 11 e 12 horas. O Dr. Cleito acompanhou, chegando em Rio Branco, já foi feito lá o atendimento correto, foi feita a tomografia, e o médico que atendeu falou só assim, ó, não, ele tinha que ter vindo no mesmo dia. Se ele tivesse vindo até 12 horas após o ocorrido, nós iríamos fazer a tomografia, fazíamos uma cirurgia e ele não iria ficar nem com sequelas. E ali ele passou tudo o que poderia ter feito e não foi feito. Quando foi ontem, na tarde de ontem, por volta das 14 horas, o meu sogro, que é um idoso de 67 anos, novo, né, ativo, ele não estava acamado nem nada, veio a óbito. E hoje, de ontem para hoje, nós passamos a noite na luta, velando o corpo. Hoje, até uma certa hora do dia, e eu não aguentei esperar mais. Vim aqui fazer esse vídeo e cobrar. Inclusive, o vereador Francisco Maia, na terça-feira, estava batendo em cima da tribuna e cobrando governador, os políticos, né, que estão em uma patente alta, que pode resolver, uma patente maior, que não resolve. Então deixo aqui essa indignação, essa revolta, né? Tanta coisa aconteceu, aqui tem tanto documento, tantas informações desencontradas, que eu não vou colocar tudo nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu peço para você que compartilhe, que você comente, deixe a sua opinião. Você é morador de Sena Madureira, você é usuário da saúde pública do município. Então peço para você, me ajuda compartilhando, comentando, divulgando esse vídeo. Valeu, pessoal!